Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos ver aí no debate aí, Zé Elias, Vitor Biner e companhia aí, para ver quem eles escolheram para ficar em 2024 no Corinthians aí. Bora lá. Quem fica e quem sai? Eu vou começar pelo Pedro Ivo Almeida, porque o Bruno Mendes, por exemplo... Porque comecei daquele lado de lá no começo do programa, nesse outro assunto eu começo com o lado de cá. DK. O que você quer saber? Eu quero saber o seguinte, Bruno Mendes, você ficaria com ele em 24 ou é fim de ciclo para ele no Corinthians? Sim. Lembrando que o Corinthians quer o Bruno Mendes. Sim, ficaria com o Bruno Mendes. Ficaria? Ficaria. Zé Elias ficaria com o Bruno Mendes? Acho que ele não quer ficar no Corinthians, né? Ah, mas aí é o Zé Elias. O Zé Elias dirigente queria. O Zé Elias convenceria o Bruno Mendes. Ela fica aqui, meu rei, vai ser legal. O Gil parece que não quer, né? O Gil já falou que acho que não vai ficar, que não quer ficar. Então tem que ter um zagueiro. Bruno Mendes poderia ficar. Ficaria, ô Vitor Biner? Então, eu achei um jogador razoável só. Pela questão técnica, se puder ter um jogador melhor, pensando no elenco de alto nível, Não temos. Não tendo, sim. Ficaria jogador comprometido, sério, jogador raçudo, jogador que atua na lateral direita e como zagueiro. Não acho que é um atleta de alto nível, também não acho um atleta de nível baixo, um atleta de nível razoável. Sim. Então, a partir da condição física para jogar tem, então sim. Tá bonitinho você com o barquinho de fundo lá do Fábio Santos. Às vezes o programa fala sério também, o pessoal fica debochando aí. O Vitor Biner debocha muito do F90, mas de vez em nunca o programa fala sério. Eu peço para fazer o F90. O pessoal tá de olho em você aí. É mesmo? Qual pessoal? Uns amigos. Quero saber aí. Uns amigos aí. O rapaz que volta e meia senta ali na vaga do Bubu, aquele que diz que é bonito. Aquele que é bonitão. Diz que é bonito. Brad Pitt. Ele senta muito também na cadeira do boleiro. Né? E aí ele... vaga do Bubu. Irreverente. Que é metido a boleiro, inclusive, também. Ó, metido a jogador. Ele é ruim pra comer cachorro-quente, mas o resto aí é bom. O negócio é bem complicado. De Menezes. Mas o que o Menezes diz... Ele fala... É isso, desmereceu. É isso aí. Ele falou, o Bira tira sarro do F90, coisa que eu não faço. Eu falei, Exatamente. É verdade. Valorizou, é verdade. Ele valoriza é verdade, o F90. Você acha que o Menezes sobe o Bubu nível hoje do programa? valorizou o F90 também. Ele valoriza mais o F90 que você. Ele sobe o nível do programa. Falei isso. Sobe. Você tá falando? Eu tô falando. Isso é pior que tudo, você tá desrespeitando o cara aqui no ar, meu. Você tá querendo mudar o foco. Vergonha, meu. Vamos lá, continua. Não muda o foco. Bubu, só pra completar, porque já deu o Bruno Mendes. Fica? Sequeda. Sequeda? Mas ele vai ficar. O cara era muito querido no Inter, o Mano tava lá. Certamente ouviu coisas muito positivas sobre ele. Sequeda. Gil! E aí, o Birner? Gil fica. Nossa, acaba o contrato, né? Gil fica. Não, acaba o contrato. Não, você tá perguntando se o Corinthians deve ficar com o jogador caso Na sua opinião. Se ele puder ficar com o jogador, sim. Ficaria com o Gil? Sim. Não encerrou o ciclo? Não. Ainda tem garrafa vazia pra vender? Ainda mais se tiver a anos. defesa bem postada, com o Mano Menezes bem protegido e tal. O Gil é um bom zagueiro. Zé? Precisa ver a vontade do jogador nesse momento. Não tô entrando nesse aspecto. Não, mas eu tô dizendo porque as informações... Quer condicionar o voto do Zé. Não, mas você perguntou se ele tem que... O cara tumultua o ambiente. As informações que eu tenho é que ele não quer ficar. Você convenceria ou eu você não quer ficar? Tchau e benção. São intuitivas? Não, são informações. Tá. Eu acho que, é como eu falei, para você montar um time depende muito. Por exemplo, o Gil, nos últimos 3, 4 meses, foi importante para o Corinthians. Sim. Depois do episódio lá que o cara xingou num hotel e tal. Sim. Mas mesmo antes, ele era um jogador que tinha ele tinha altos e baixos e tal, mas ele é importante para você formar jogadores. Se você tem essa possibilidade, o Corinthians não tem dinheiro. Sim. Vai contratar quem? Então você fica com o Gil. Então, vai lá, tem que dar um... Se ele quiser ficar, como diria o outro, você fica, um vaticínio, por favor. Se o Gil quiser ficar, beleza. Aí eu tenho que respeitar a vontade dele. Se ele não quiser, não. Em Gil querendo ficar. Gil fica. Tá bom. Não senti muita convicção sua, não, mas... Sabe por quê? Porque o Veríssimo, a gente não sabe se o Veríssimo fica ou não. Esse é o ponto também. O Veríssimo está emprestado. E até a avaliação do Mendes, pra mim, você passar por isso também. Isso é difícil de falar. Você precisa ver o que você tem. Se eu pudesse escolher entre Veríssimo e Gil, eu fico com o Veríssimo. Eu também, mas eu não sei se o Corinthians vai escolher. Uma coisa pode não estar condicionada. Sabe por quê? Porque o Veríssimo, quando entra e joga bem. O Veríssimo está jogando bem. Qualquer outro clube do futebol brasileiro... O melhor zagueiro do Corinthians é o Veríssimo. Qualquer outro clube do futebol brasileiro, aí você pode falar Flamengo, né? Um monte de coisas... Pode olhar e falar, opa... Lembrando que o Tite ia convocar o Veríssimo, ele se machucou. Não foi. Se o Veríssimo não for para a Europa para ficar novamente, eu não duvido que apareça na Gávea, porque o Tite gosta dele. Tem isso. Então, Peraí, você fica ou não fica com o Gil? Eu fico. Fica com o Gil. Tem 2 votos para ficar. Você fica ou não fica com o Gil?
Fica com o Gil? Então a dúvida do Zé permanece. Sim. Pela bancada aqui, ficou o Gil. Pronto. O Gil fica. Tá ficando gente pra caramba, hein? Fábio Santos, eu não vou nem bater em votação. Ele falou que aposentar já foi, né? Tchau. Mas Esse faço, jogador em atividade. mas faço questão de dizer, com reverência. Sim. Quando a gente fala dos jogadores Todos ali, hein, Vitor? que tem que sair... Todos sim, ali. Sim, mas esse, até sem a condição ideal, jogando, Sim. raçudo, comprometido, sentindo o jogo, querendo ganhar. Quando o corpo não responde mais, o jogador fala, não dá mais, porque o jogador não sabe quando o corpo não vai responder. Sim. Não é uma coisa que... você entende, ó, apagou e acendeu uma luz. Então, com reverência. Tá? Com reverência. Com tá reverência. bom. Maicon, Bubu. O Maicon... Também término de contrato. Eu ficaria com ele. Olha, sei que essa barca ia ser maior, hein? E você, Birner? Também ficaria. Deixa o Maicon trabalhar. Também O ficaria. Maicon é bom jogador, mas o ano não foi bom. Eu não vou me deixar levar pelo impulso do momento da atual temporada, quando o time era que o negócio- desorganizado, Então, é que o negócio é o time seguinte, problemático, esses o Maicon é bom esses jogador. caras passaram por um ano que eles começaram com o Lázaro, aí eles passaram pro Danilo um jogo lá. O Professor com o nem falou, Lázaro não sei lá, quantos auxiliares com o Cuca, técnicos, quantos preparadores com o Luxemburgo, físicos. agora Isso com o pega, Mano, Claro. agora com pressão. A gente tem que levar em consideração isso também. Maicon é bom jogador. Mas aí a gente está olhando individualmente. Maicon fica? Pra mim, sim. Fica. Apesar que já deu Maicon, viu? Ah, então... Fica. Caraca, então Zé tá cheio de ressalvas, Não, eu tô cheio de ressalvas porque, Pô, por exemplo, volância do Corinthians. ele tá empreendado. Ele não é definitivo, não é que Não, ele tô tem falando um se o Corinthians contrato. puder ficar com Se ele. o Corinthians mas puder é, ficar o com ele, pode. vale a pena? Só que Vale assim, investimento? Eu acho ele bom jogador, mas... Você já gostou mais do já Maicon, gostei. né? Eu acho que esse ano aqui ele deixou muito a desejar, e aí independente de ser treinador. Tá. Acho que ele poderia chamar a responsa, porque ele tem essa qualidade. Não sei, com o Mano Menezes, talvez ele pudesse melhorar nesse sentido, mas, de novo, com informações, a gente não sabe se ele fica porque é caro, é um custo-benefício alto. É alto. É isso. Ô, Braz, você que é louco para participar do programa, nosso cinegrafista aqui, tá de acordo aqui com os três? Maicon, Gil e Bruno Mendes. O Gil não. Maicon Braz é no impulso. O Braz é no impulso. Braz é no Você acha que ele coração. não pensa? Ele Braz é só- coração. Ah, O Maicon, coração. o Braz não quer nem Maicon nem Gil, falou ali. Nem Maicon também? Nem Maicon, nem Gil. A nossa voz da torcida. O Braz é líder de roda de samba, é com coração. Paulinho, bom, Paulinho tem uma questão de lesão, cirurgia, Vai etc. ficar, né? Tem E vai questão ficar, de né? contrato, Aí tem questão contratual. Será que o Paulinho pode ser um reforço para o Corinthians ano que vem? Vocês acreditam no Então potencial do essa é uma Paulinho? aposta que não dá pra fazer. Você precisa saber o que você quer. O Paulinho tem um custo. O Paulinho tem uma Não é interrogação. pouca coisa, não. O Paulinho tem um custo, tem uma interrogação. Você está falando em reformular, em revitalizar. Você precisa saber o que você... Eu vou apostar de novo no Paulinho. Vai é o ter que o que Biner ficar. fala. Ele vai ter que ficar. É o que o Biner fala. Perfeito. Muito cuidado com tudo que se debate, respeitando a história do Paulinho. O Paulinho no Corinthians é uma enormidade. Enorme. Só que o Corinthians precisa parar de fazer avaliação com base em enormidade, em carinho. E Lá pra frente. é saber que, cara, não deu. Olha, aqui, com todo respeito, senta, dialoga numa boa. Não fala aquela coisa de chutar, não dá satisfação. Ó, precisa passar aqui, não precisa se apresentar, não. Eu pego um amigo aqui... Não faz o que manda fizeram tuas com o coisas. Ralf. Exato, você entendeu onde eu queria chegar. Sim. Eu mando levar tuas coisas aí na tua casa. Mas Não é deixar assim. claro, são dois jogadores diferentes. Perfeito. E o do Ralf, motivos. diferente. Mas eu acho que você precisa respeitar também a Sim, história, sim, sim, independente de como sim, for sim, o final. sim. E o Exato. Paulinho, pra mim, tá nisso. Se você tá falando em revitalizar e mudar a postura, a gente tá umas 2 semanas aqui falando de futuro de Corinthians, pós-eliminação, e a gente fala que o principal é mudar a mentalidade de formação de elenco. Parar de formar elenco baseado em apego afetivo do que foi o time da última década. Se na última década você conseguiu superar, você não pode estar falando, poxa, agora vai, em 2024 o Paulinho vem aí. Pô, meu amigo, então o papo não pode ser o mesmo. E não é de respeito à história do Paulinho. É o ponto não é de o mesmo interrogação que você não jogador. consegue Mas desapegar. é que assim, o Paulinho não chegou ainda, né? Mas você está sempre esperando Lesão, que ele pode machucou, chegar. cirurgia, não sei o Aí vai ter quê. aquele jogo no Paulista, vai ter aquele jogo no Paulista, bola levantada, jogo encrespado, pá, Paulinho de cabeça. Ele ainda pode... Não. E Para de se apegar Pedro, a recortes Pedro, mínimos. nem o próprio Paulinho, nem quem cuida do Paulinho, sabe exatamente que nível físico, que o jogo exige muito, ele vai voltar. Então você precisa parar de ficar nessa Se vai ser bom ou não dá pra saber. Também Não acho. dá pra saber, não dá pra ter certeza. O Paulinho Então- não tá na barca aí, eu não. Na barca não tá. Eu colocaria. Dessa barca, a gente já tirou o Fábio. Eu só Se me coloquei o perguntar se eu Paulinho. contrataria o Paulinho hoje... Eu coloquei o Paulinho Não. como fica, porque contratualmente ele vai ter que ficar. Então, assim, a gente só está discutindo se vai poder ajudar, se não vai, com a expectativa e tal, porque realmente ele vai ter eu que não ficar. ficaria. Fez a também. barca.
Quem fez o desenho da barca lá? Isso é coisa de Galindo. Galindo já tá aqui defendendo o Cássio que tá na barca. Desenho do Galindo. Sinceramente, eu não entendo o Cássio na barca, sinceramente. Não, mas colocou o elenco, a gente vai discutir aqui quem ali, fica, quem não fica, né? Tem tantos outros jogadores, mas o Cássio na barca... Aliás, se tem uma coisa que o Corinthians não tem problema é no gol, né? Porque tem Cássio e o reserva do Cássio, mas pelo amor de Deus. me parece que o Carlos Miguel já tá querendo também área. Quer jogar espaço, né? Quer jogar isso. Se fosse ele, eu potencial, também. né? Ele tem potencial potencial, danado, bom mas eu não sei jogador, não tem se que ele sair esperar, também. se ele esperar mais um aninho, é capaz dele ser titular. Ó, a gente só tem mais 4 minutos, então no pique. Cantilho, Bubu. Não. Acho que já deu, tinha que dar. Sai. Enough? Bora. Não. Enough. Bora. Também acho. Juliano também. Juliano, rolou... Não, com todo respeito, carinho. Beijo, carinho. Quando o cara fala com todo respeito, você já sabe, porque né? já era, né? Com respeito, já sai. era. Tchau, um abraço, Juliano. Tchau para o Juliano. Não tem nem como opinar. Renato Augusto, eu sei que ele vai ficar, mas... Ai, aí, hein? Aí você chega pro Renato Augusto e fala, não, Renato Augusto não, né? Eu não aí você tem que renovar o tempo de contrato. Lembra que eu falei sobre o tamanho de clube e tamanho de jogador? O Renato Augusto pode jogar quantas vezes, por quanto tempo numa temporada? A diretoria tem que entender se esse custo-benefício compensa e se fica ou não fica. Óbvio que em campo ele é muito útil. O que eu acho é o seguinte, eu acho o Renato um jogador diferente. Sim. Eu acho o Renato um atleta diferente. Sim. Concordo. Eu acho o Renato uma pessoa diferente. Perfeito. Você consegue sentar e debater isso com o Renato sem suar, não quero mais você, vai procurar outro clube, vai jogar em outro lugar, eu já vi notícia de que o Fluminense estaria interessado. Você consegue sentar e aí é você alinhar a expectativa, porque o Renato é capaz de virar e falar, então é isso, cara, eu senti que esse segundo semestre esse ano não deu, vamos lá, eu acho que eu entrego isso, a gente pode negociar. Eu acho que Cara, cabe. 35 anos. Cabe Com debate. 2 anos para renovação. Debate, E aí? e por ser o Renato de entendimento de debate, eu conversaria antes de tomar qualquer decisão. Não, eu não dispensaria Se ele assim, pedir numa, 2. numa de barca, Se ele pedir 2, não. Eu não acho que o Renato vai pedir 2. Eu acho que você tem que Renato sentar e entender. sentar e conversar. Senta e conversa. E por isso eu não coloco ele em Se a barca. gente conhece bem o Renato, ele vai na boa, pede 1. Atletas. Eu acho. Até porque deve querer ficar no clube. atletas. Você consegue... Identidade A conversa lá na coletiva, não é uma conversa de sindicato. É caso a caso. Nós vamos fechar, com o então. Renato e entende que dá pra... Nós vamos fechar, então, que o Renato fica. Eu ficaria, eu conversaria. Ficaria? Eu colocaria... É um contrato de 1 ano. Se ele achar que tem condições de jogar, eu escutaria o Renato, escutaria quem cuida dele e seguraria por 1 ano. 2, concordo com o Zé e não dá. Tá, ficaria? Ficaria até com um contrato de 5 anos aí. Eu daria pra ele. Renato Augusto mais 10. O cara carrega o time nas costas, fica. Gustavo Mosquito vai terminar o contrato em dezembro. Eu acho que ele pode voar. buscar novos ares. Mosquito pode voar. Vai fazer zum em outro lugar, é isso? Então tá bom. Sim, não, hein, mas tudo bem. Fagner, esse tem contrato até 2024. Então, esse aí é dezembro de 2024. Tem contrato. E você tem outro lateral ali? Essa é a questão. Você vai resolver? Olha lá, bem protegido. Sim, 34 aninhos. Mas tem que conversar com ele. Também acho. Você precisa entender. Tem que conversar com o Fagner. O Fagner não desaprendeu de jogar bola. O Fagner tem uma questão muito pra mim que resvala ali numa situação de mobilização, motivação, você entender o que ele quer. Mas você tem contrato até 2024, eu vou dispensar ele agora pra quê, Zé? Sim. Muito bem. E o nosso glorioso Fausto Vera. O Fausto Vera tem uma questão aqui que é a seguinte. Eu não abro Temos mão, aqui cara. o número também não. Tá travando tudo. Junho de 2026 é o contrato. Eu não abro mão desse rapaz, Fica ou empresta o Fausto Vera? Eu seguro. Eu fico. Eu acho que ele ainda tem muito para entregar. Você fica? Eu seguro. Sim. Aí é Sim. o caso do Eu duvido, treinador. mas sim. É o caso do treinador saber aproveitar. Que é bom jogador. Todo campista, Vera. É bom jogador. Vera. Então é o seguinte. Ficam Fagner, Fausto Vera, Renato Augusto por 1 ano de contrato, no seu Bubu, que faz por 5, 10, vitalício. Paulinho, tem que conversar. Trabalha no Corinthians depois, Renato Augusto tem que ficar no Corinthians e trabalhar, sei lá. Virar depois. treinador depois. Maicon, Gil e Bruno Mendes. Para os nossos comentaristas aqui, fim de ciclo para Gustavo Mosquito, Juliano, Cantilho e o Fábio Santos, Fábio que já vai Santos, se aposentar por mesmo. ele. Falou que já ia por Por ele ele. mesmo, né? E é isso. Bom, e aí, Fiel, o que vocês acham disso? Eu, sinceramente, só ficava com Cássio, Bruno Mendes, se tivesse dinheiro, né? Porque é difícil encontrar outro zagueiro agora. Tentaria fazer o maior esforço para contratar o Lucas Veríssimo e ficaria com o Gil, porque a gente não tem zagueiro, né? O Caetano ainda é muito novo também, ele joga muito bem, mas precisa ainda desenvolver mais um pouco. Bom, de resto mandava tudo para rua.
inclusive até o Renato Augusto. Só ficaria com o Renato Augusto se ele reduzisse muito o salário dele e por um ano. E porque caso contrário, bom, o que vocês acham aí? Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!